Oi, gente! Estamos aqui de volta com o Fenômenos Nadalógicos, a nossa terceira temporada. E, primeiramente, eu sou a Gabriela. Segundamente, eu sou a Nayara e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante: aplicativos de relacionamento. E aí, Gabi? É bom, ruim, dá certo, não dá? O que você acha? Tenho várias experiências de aplicativo de relacionamento, não tenho nenhum preconceito, mas tenho considerações a fazer que eu acho que é interessante. É muito interessante a gente pensar como que hoje isso é forte, né? Como que tem muito aplicativo de relacionamento hoje e como as pessoas se conhecem muito através de aplicativos de relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que não é uma coisa tão, digamos que, bem vista assim por todo mundo. Acho que, principalmente quem não usa aplicativo de relacionamento, quem é casado há muito tempo, né? Quem está num relacionamento há muito tempo e não viveu esse universo, né? Que é o universo da tecnologia, em que conhecer pessoas online é uma realidade, tem muito preconceito por isso. E aí eu acho que esse preconceito acaba chegando até as pessoas que usam também. Muita gente tem vergonha de dizer que usa, né? Você vê isso? Eu vejo isso e assim, eu me senti uma indireta no negócio de ser casada, não usar, porque hoje eu sou casada, eu tô em relacionamento há 18 anos, então eu não vivi. Tem até uma invejinha disso. Sim, queria ter vivido para ver como é. Então não tem uma experiência minha para contar. Mas sim, eu percebo muito essa vergonha da exposição e principalmente, mais uma vez, a gente não tem como não falar de gênero para a mulher, né? Parece que a mulher está desesperada, parece que a mulher que está ali, de alguma forma, ela é olhada com menos valia, sabe? E ela também se sente assim. Então, acho que é muito importante a gente falar disso, primeiro para desconstruir essa ideia, e segundo, para entender o que essas pessoas estão buscando ali, como que é isso. E a gente sabe o que é bom ou ruim a partir de experiência de cada um. Não tem um juízo de valor sobre isso, né? Então, eu sei que você tem experiência, então eu queria ouvir de você, para depois eu falar as minhas considerações a partir do que eu observo, mas não da minha vivência, né? Então, fala um pouquinho. É muito interessante, porque a gente decidiu falar desse tema e eu fiquei lembrando, assim, quando foi que eu usei o aplicativo pela primeira vez? Por que eu comecei a usar isso, né? E foi muito legal o que eu lembrei, porque foi num momento, eu acho que foi 2016, talvez, por aí, que eu fiz uma cirurgia. E aí, nisso que eu fiz a cirurgia, eu precisei ficar um tempo de repouso em casa. E assim, era um tempo de muito tédio, porque não tinha nada para fazer. Eu ficava de repouso, deitada, e não tinha nada para fazer, e né, não estava conversando com pessoas, enfim. Foi exatamente nesse momento que eu falei assim, vou entrar nesse negócio, na época eu acho que era Tinder, deve ter sido Tinder. Vou entrar nesse aplicativo aqui para poder ter com quem conversar. Então, assim, a ideia ali foi ter com quem conversar, passar tempo. Até porque se eu estava de repouso eu não ia encontrar ninguém. Mas eu queria só essa coisa do trocar ideia, assim, e foi aí que eu entrei. E nisso que eu comecei a usar o aplicativo, eu comecei a conversar com pessoas que eram legais, assim, né? Então, era legal conversar com aquelas pessoas e, para mim, eu acho que aquilo ali já seguindo, né? Tem uma coisa de um filtro. É interessante ali você conseguir fazer um filtro, e eu acho que para mim isso funcionava muito bem, do que tem a ver comigo e do que não tem. Então, assim, não é só pelo perfil da pessoa, mas pela conversa também. O perfil já é um primeiro filtro, né? Você vê ali e tal, vê o que a pessoa escreve e o que ela está falando dela, mas também à medida que você conversa. E aí, conversando, você vai percebendo se a pessoa tem interesses parecidos com os seus e o que ela pensa das coisas, enfim. Então, eu acho que, para mim, sempre teve esse lugar muito de um filtrar antes de encontrar pessoalmente. Então, tinha um lugar mais preventivo, sabe? Sim. E é esse lugar preventivo que... Quem que pensa nesse lugar preventivo? É a mulher, né? Eu lendo também, há um tempo atrás, sobre isso, porque pacientes me trouxeram, eu vi que tem muito assédio também. Como tem em todos os lugares, mas é mais um lugar também que tem essa questão de mandar uma foto e quando você abre é um nude ali, que você não está esperando. Sim. Né? Mas isso de filtrar. Essa é a diferença, então, de um encontro presencial, que, sei lá, você está numa balada, encontra alguém... A partir da conversa que você vai saber se tem a ver ou não. Ali você já otimiza o tempo? É como se fosse isso? Eu acho que é tipo isso. Tipo isso, até porque assim,
eu não me lembro de ter experiências assim das pessoas assediarem muito, não. Não lembro, assim. Se tinha, não me marcou. Mas, assim, se acontecia também, eu acho que ali é muito mais fácil você cortar do que você tá numa situação presencialmente, assim, né? Então, acho que ali esse filtro acaba acontecendo dessa forma, em que você vai vendo até onde a pessoa vai. E assim, lógico que tem aquelas pessoas que vão ficar assim, manda uma foto de agora. Sabe, assim, que saco, não quer conversar comigo, quer ver minha foto, quer ficar vendo toda hora minha foto, é isso, né, que interessa, enfim. Então sempre teve muito esse viés, assim, de ser uma oportunidade de saber um pouco mais sobre a pessoa também saber um pouco mais sobre mim. E muitas vezes eu lembro que acontecia de a pessoa falar assim, então vamos encontrar, tipo, conversou 10 minutos de conversa, vamos sair então. E aí, assim... Tipo, não, né? O que você tem para me trazer aqui que eu vou querer encontrar você? Então, para mim, o passo do encontrar, ele era um passo longo, assim, né? Era uma coisa que demorava para esse encontro acontecer. E eu lembro que teve uma época que eu estava bem abusada, assim, bem para frente, e eu falava assim, se eu sair com todo mundo que me chama para sair, que eu converso aqui, que me chama para sair, cara, eu vou sair todo dia. E eu falava assim mesmo, tipo, e assim... Porque é isso, porque se você estiver conversando com várias pessoas, como é que vai ser isso? Sim. Você vai todos os dias encontrar uma pessoa diferente, você precisa entender quem vão ser as pessoas que de fato você está afim, porque é isso, assim, para mim o encontro presencial, ele era o momento de mais intimidade, sabe? Nesse contexto, é o momento em que você abre uma brecha muito maior, né? Então, para mim, era meio que isso. Uhum. Nossa, e aí é oferta, né? Você falando isso... Porque aí eu vou ser aqui, não a do contra, né? Mas trazendo o outro olhar, como eu não vivi e do que eu percebo, que tem muito a ver com o nosso momento, com a nossa história, com o que tem acontecido na cultura, com a questão tecnológica. E por isso que eu falei de otimizar o tempo, que parece que a gente não tem tempo a perder. Então, até o relacionamento... Olha só, deixa eu colocar aqui logo os requisitos, deixa eu colocar aqui como se fosse a mesma lógica de qualquer aplicativo que a gente tem no celular, que a gente dá um clique e consegue, sabe? Tipo, eu não preciso ir ao supermercado, eu vou ali, eu seleciono o que eu quero e chega à minha casa. Então, se a gente for seguir essa lógica, né? Nossa, eu pensei uma coisa idiota aqui agora. Eu pensei assim, gente, vou falar, qualquer coisa depois a gente corta isso. A gente nunca corta, tá? Porque eu pensei assim, tipo, nos aplicativos aí veio o aplicativo iFood, né? Eu pensei, iFood mesmo, assim, sabe? Entendi, muito bom. Tipo, naquele momento, como você falou, a pessoa já quer encontrar. Não que isso seja certo ou errado, cada um tem seu tempo, mas parece que eu tenho que correr logo aqui, porque tem um outro ali que pode ser tão legal quanto você, então tem que ver qual que é mais legal. Então a sensação de eu estar aqui e não viver esse encontro, porque tem um monte de oportunidade me esperando, me faz pensar, Gabi, será que ter muita opção é melhor? Isso é muito interessante, até porque você falou dessa coisa do iPod, e assim, como que tem uma ideia de uma sexualização do aplicativo? Como se fosse um lugar em que todo mundo que está ali está buscando sexo. Então, assim, estou conversando com a pessoa, hoje a gente vai se encontrar para isso. E, assim, aí falando da minha vivência, eu conheço outras pessoas também. Nunca foi assim para mim, porque assim, ali eu não estava buscando sexo, eu estava buscando encontros não no sentido de dates, assim, mas encontros de conversar com gente, de conhecer gente, tanto que tem pessoas que eu conheci nesses aplicativos, assim, há muito tempo atrás, que viraram amigos, assim, eu tenho amigos hoje amigos mesmo, assim, de a gente já ter se encontrado para bater papo, de saber da vida, de conhecer, de criar um outro vínculo, né? Que não foi um vínculo de relacionamento afetivo sexual, né? Então, acho que isso também é muito interessante, porque como que depende de como você canaliza, sabe? Para que direção que você vai colocar o que você está buscando ali. E para mim, tinha muito essa possibilidade de ser um lugar de colocar limites, inclusive sendo mulher. Era muito mais fácil para mim colocar limites ali, do que talvez colocar limites numa situação presencial, numa balada, sabe? Eu acho que era mais complexo quando você está fisicamente com a pessoa,
dependendo da circunstância que você tiver, se você não tiver com outras pessoas, eu acho que também tem muito isso, né? Quando você está num lugar físico, numa balada, por exemplo, você sempre vai estar com outras pessoas também. Então, assim, é diferente a forma como você consegue dialogar, com o que você consegue saber da pessoa. Mas isso tudo, a minha experiência, né? Assim, a maneira como eu levei isso e como isso foi para mim, realmente eu tive experiências muito boas nos aplicativos, não de necessariamente relacionamentos que viraram relacionamentos amorosos, mas isso de conhecer gente legal, de bater papo mesmo, de ter conversas bacanas, sabe? Isso para mim eu tenho uma experiência positiva. Muito bom. E novas formas de criar vínculos, né? Que tem a ver com o que a gente está vivendo, não dá para fugir disso. O que eu sempre questiono é só essa forma. A pessoa, às vezes a gente se coloca numa bolha e não consegue mais se relacionar de outra forma. Então essa pessoa que ela está muito no aplicativo, às vezes ela está num local que tem pessoas interessantes, ela não está nem olhando para o lado. Ela está no aplicativo, ela não está entendendo que ali também pode ser uma forma de encontrar, de viver outras relações. E aí, com a tecnologia, com a questão da... Ai, gente, fugiu agora, como a gente fala, inteligência artificial... Isso me assusta, sabe? Assim, pensando, eu tô indo ao supermercado, vou fazer um link, assim, né? Não tem mais caixas, tem aquele caixa agora que eu não falo com a pessoa ali, eu gosto de dar bom dia, eu gosto de olhar para um outro ser humano, eu gosto daquela pessoa me atendendo. Tem gente que não gosta e que aquilo vai ser tranquilo, mas assim, eu acho que essa escassez de relação, porque essa relação que eu tenho ali rapidinho no supermercado, numa padaria, é uma relação. Então, essas também estão se perdendo. Eu só me relaciono a partir de um aplicativo. Até eu conseguir ter coragem ou acessar esse outro. Eu acho que isso começa a mudar a forma de a gente se relacionar e pode ser também muito prejudicial. Embora tenha esse lado muito benéfico que quantas pessoas tímidas conseguem se relacionar que não conseguiriam, quantas pessoas que não gostam mesmo de sair de casa e que estão querendo bater um papo com alguém, às vezes não é para transar ou para ter um relacionamento, mas o que eu percebo também é muita gente buscando um relacionamento, só que ao mesmo tempo não acredita que ali vai encontrar, sabe assim, eu tô aqui, mas eu não confio em ninguém aqui. E aí eu começo a ser entediante, começo a falar que não tem ninguém interessante. Aí eu venho dizer, se é entediante, você também é entediante para esse outro que está ali, né? Se você está achando que não tem pessoas interessantes, você também não deve ser interessante. Você tem que repensar isso também. Se você sente tédio, você é entediante para você. Então, o que está acontecendo? Eu vi que até teve um déficit de gente que aderiu, mas depois aumentou. Eu acho que não acaba. Eu acho que a tendência é essa. Mas o meu medo é essa unilateralidade de lidar, sabe? Eu acho que esse é um ponto bem interessante. Porque assim, aí você foi falando, eu fui lembrando dessa dinâmica para mim, né? Sempre foi para mim uma possibilidade, assim, uma forma de conversar com pessoas. Enquanto eu estava lá operada da cirurgia, era aquilo ali que eu tinha para fazer. Mas depois não, a minha vida, ela tinha um monte de outras coisas além disso. E eu acho que é esse aí que é, inclusive, a minha consideração é a respeito disso. É assim, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, que é super legal e tudo mais, eu acho que o perigo mora em a gente deixar de fazer outras coisas, de focar em outras áreas da nossa vida, inclusive, investir em outras coisas, falando da mulher, né? Para estar no aplicativo do relacionamento procurando alguém. Porque eu acho que não é esse o lugar. E aí a minha consideração é essa. Então, assim, eu falo que eu acho super legal usar o aplicativo, mas é esse uso do aplicativo em que você usa como uma ferramenta, como uma possibilidade de encontros, como um momento ali de troca. E não, eu preciso achar alguém. Eu preciso procurar alguém. Então, assim, porque acaba tendo esse lugar também, né? O lugar que até eu acho que é um lugar preconceituoso, né? Quando as pessoas falam, mas tá no aplicativo de relacionamento é porque tá desesperado. Parece que você tentou tudo e agora é o fim. Exatamente. Quando, na verdade, hoje, eu acho que é até o começo. Né? Mas, assim, então, eu acho que essa é a minha consideração, assim, mulheres, né? Mulheres precisam mesmo, para tudo, ter muitos outros interesses, além de um relacionamento amoroso. Então, assim, a mulher solteira, ela vai focar só em se relacionar com alguém, vai ficar o dia inteiro investindo no aplicativo, não, ela, sabe, vai fazer outra coisa, vai pensar na carreira, vai pensar nos amigos, vai, né, ter outras coisas para fazer que não vai ficar ali tão... Porque eu acho que essa é a questão, se aquilo ali vira o foco, é que você acaba entrando nesse lugar aí, até lembrando daquela coisa da prateleira do amor, né? Entra nesse lugar,
né? De ser escolhida. Exatamente. E interessante você falar, vou jogar pra você, mas assim, pra mim, nunca foi ser escolhida aquele lugar, sempre foi de eu escolher. Assim, eu consegui estar nesse lugar. Então, assim, eu não ficava esperando o cara nossa, vai me chamar pra sair. Não era, eu não ficava nessa ânsia. Eu ficava sempre no lugar, tipo assim, isso aqui eu não quero não. A minoria eu tinha interesse de encontrar. Então, assim, eu não rolava isso, mas eu acho que isso tem a ver com essa visão. O que eu tô fazendo ali? Eu preciso que alguém me queira, sabe? Isso vai medir o meu valor? E aí a metáfora da prateleira é maravilhosa, né? Porque é uma prateleira. E ali eu vou passando e vou entendendo. E aí a rejeição, a necessidade de reconhecimento, aquele Christian Dunker, eu acho que, né, que é um psicanalista, ele fala isso, quando ele fala, eu vi agora reconhecimento, ele fala assim, a gente tem que sair da lógica do desejo do reconhecimento pro reconhecimento do desejo. Muito bom. Né? Que isso diz de mim ali? O que eu estou fazendo ali? O que eu estou buscando ali? É um complemento? É algo que pode ser interessante para minha vida? Ou é eu preciso me completar? Eu estou tão vazia que eu vou me preenchendo ali daquelas pessoas que vão dizendo o que eu quero ouvir, que vão entrando nesse lugar que você falou dos filtros também, né? Se essa pessoa, então, ela tem tudo isso aqui, é uma matemática, parece, né? Ela tem tudo isso aqui que eu gosto, então acho que vai dar certo. Só que essa vida não é feita de cálculo. E o espelho, muitas vezes, não é o que vai fazer a gente bem. Assim, olhar para uma pessoa que parece com a gente, talvez a relação não aconteça, porque a relação acontece nas diferenças. E ali a gente busca muitas vezes, e ali na vida, né? A gente está falando disso porque é o momento, mas na vida, muitas vezes a gente busca o semelhante. A gente quer se ver no outro, a gente não vê o outro. E aí, como você pode montar um perfil da forma que você quiser, falar o que você quiser de você, eu acho que fica muito mais fácil ali não ter verdades. Embora aqui também, na presencial. Mas no presencial, Gabi, eu tô olhando para você está me respondendo, você não tem muito tempo, muitas vezes, de eu vou ao banheiro e respondo. Você acaba sendo envolvida na conversa, então fica mais difícil. Sim. Agora ali no aplicativo eu estou em casa, estou pensando, eu posso falar, já volto e pensar no que eu vou escrever, pegar uma frase de uma outra pessoa que nem é minha e colocar, enfim, eu tenho vários artifícios para não ser eu. O quanto pessoalmente é mais difícil, embora seja muito possível, porque a gente vê relações também, né, pessoas manipuladoras e mentindo em relações físicas, presenciais. Eu acho que por isso que o tempo conta muito, que não é tipo você conversar com a pessoa um dia, 2 dias, 3 dias, porque à medida que você vai tendo esse diálogo, você vai conseguindo pegar também, assim, eu não sei se é porque também eu sou psicóloga, né, aí a gente consegue fazer uma leitura, pode ser, mas assim, a gente vai vendo assim, mas a pessoa aqui se contradiz, e já rolou isso várias vezes, assim, mas a pessoa disse isso e agora ela disse isso, esse negócio tá esquisito, assim, então assim, você estar ali, eu acho que quando você tá no lugar de escolher, você consegue muito mais fazer esse movimento. Sou eu que estou aqui avaliando essa pessoa. Eu não estou aqui tentando ser legal para a pessoa me querer. Eu estou aqui para ver se essa pessoa é uma pessoa que pode ser interessante para eu conhecer, né? Vai me acrescentar coisas. Então, acho que isso também faz diferença. Mas nessa coisa também, eu acho que tem muito o lugar da mulher de poder ou não dizer não. Porque entra nessa coisa do ser escolhida também, né? E como a gente não é ensinada a dizer não. Então, assim, se eu converso com a pessoa um tempo e aí a gente marca um encontro, e nesse encontro não rolou, cara, não rolou. E as pessoas acabam tendo uma expectativa, eu acho que principalmente os homens, de que se ele perdeu o tempo dele para encontrar, tem que ter no mínimo um beijo na boca. E assim, gente, eu já saí de date e tipo, tchau. Não tem beijo na boca, porque não rolou, gente, não rolou aqui. Super legal você para ser meu friend, sabe? Assim, não vai rolar e tá tudo vendo? certo. Não é matemática, não é cálculo. Isso. E é chegar lá e sentir, porque aí é isso, depois que você faz, a minha cabeça às vezes é meio lógico-matemática, mas assim, depois que você faz todo esse script, assim, dessa coisa meio que de uma triagem ali no virtual, você encontra no presencial e você tem a oportunidade de sentir. E aí eu acho que esse sentir vai te dar também ali, vai unir com aquilo que você já conversou e tal, e tipo, isso aqui é legal, quero encontrar de novo, não quero, não gostei dessa coisa. Né? Mas realmente esse lugar do escolher ou do ser escolhido, eu acho que ele faz muita diferença. Faz. E olha o que você está falando também, você só consegue perceber a contradição
se você tá com você, se você não tá com o outro ali. É. Com você no sentido de estar inteira e deixar o outro se mostrar, sabe? Porque senão você já tá idealizando. E uma coisinha que ele falou que faz sentido pra você, já fala assim, caraca, encontrei o cara. E aí o que ele falar depois, às vezes não faz mais sentido nenhum, você já ficou com aquilo que você idealizou, porque você quer tanto ter alguém, que ele precisa caber logo naquele lugar pra você preencher. E aí você encontra, às vezes nem rola mas você fala, não, mas vai rolar. Não rolou hoje porque eu tô nervosa. E aí você começa a encontrar argumentos pra manter aquela pessoa com você, que às vezes não faz sentido nenhum. Mas só pra logo tapar aquele buraco. Desconsiderar o que incomoda, né? Tipo assim, fingir que nem viu. Não, mas isso aqui a gente deixa passar. Isso aqui não tem problema não. Isso aqui não, isso aqui é o de menos. Depois eu ajeito, ainda tem isso, né? Ainda tem não, isso aqui depois eu boto no jeito, boto no meu jeito. Que essa ideia do homem ali tá nesse lugar que você vai moldar também, né? Porque não tem, você falando disso, eu tô lembrando assim, não tem nenhuma história. Tipo, não tem a Bela e a Fera, não tem nenhuma história, Bela Adormecida, não sei o quê. Que o homem, que é o sapo, que a mulher, que é o monstro, e o homem beija e a mulher vira princesa, não. É sempre o homem que é o monstro e a gente que depois faz algo e ele vira um príncipe. E não tem o contrário. Ele não pode pegar o monstro também. O trabalho é todo nosso. Então, toda essa tecnologia de gênero, né, que a Tereza Lauretis traz muito bem, é nesse lugar de já foi introjetado na gente, que é a gente que vai fazer ali a coisa acontecer. É a mulher que faz parte dessa emocionalidade, a mulher que vai... Então, só pegando esse gancho. Mas voltando então ao Tinder. E a questão... Olha, eu tô tipo assim, uma entrevista com você. Deu um momento, nem vivo mais isso, gente, há 4 anos já que eu não tô mais no aplicativo, mas... Mas vamos lá, mas eu nunca vivi. E a questão da consideração, né, assim, a minha sensação, pura minha, porque ela é minha experiência, eu acho que eu tenho uma consideração maior, e um homem pode ter, enfim, com uma pessoa que, sei lá, um amigo, eu tava numa balada, um amigo... veio me apresentou, ou é alguém que conhece outra pessoa, do que alguém que parece que tá ali no Tinder, que eu não vou saber nem da onde vem, muitas vezes, e parece que eu posso simplesmente parar de responder, simplesmente não ir no date, ou simplesmente ir depois não falar nada. É descartável por não ter, às vezes, algum outro elo, sabe? Assim, porque tem muito a ver com a reputação da pessoa. Poxa, se meu amigo me apresentou e eu não falo mais com aquela pessoa vai virar pro meu amigo e vai falar, pô, sem educação, foi escrota. Mas se é ali, parece que fica muito mais fácil você descartar. Sim. Sabe, o que é real, o que não é. Sim. Tudo ali é relação, mas a forma que a gente olha pode ser diferente também para esse lugar da consideração. O que você acha? Eu nunca tinha pensado sobre isso, assim, acho que essa coisa do ser descartável mesmo, né, a gente começou a conversar aqui, já viu que, sei lá, não tô afim mais. Assim, ó. Exatamente, um ghost, tchau, né. Eu acho que fica muito mais fácil fazer isso, né? É muito mais viável mesmo, né? Fica muito mais dentro de uma possibilidade, porque você tá ali e não precisa fazer nada, você não precisa despedir, você bloqueia, você some. Um clique. Eu tô tentando lembrar se isso já aconteceu comigo, assim. Eu, particularmente, sempre tive a consideração com os outros. Então, assim... Independente de conhecer ou não, de mas ter algum aí eu acesso. acho que realmente passa muito por esse lugar da honestidade e tal, né? Da pessoa ser realmente verdadeira ali com quem você tá conversando. Eu acho que tem a ver comigo, né? Não é com o outro, não é com quem é o outro. E não é com se é tecnológico, se é para um dispositivo ou se é pessoalmente, né? Mas assim, no meu pensamento, assim, se a pessoa fizer isso comigo, ai, gente, que bom que foi logo, entendeu? Tipo, não precisei nem encontrar essa pessoa aqui pra fazer isso. Porque você já tá tão bem com você em relação a isso, que você que escolhe. Porque quando a pessoa tá nessa de ser escolhida, ela já se sente rejeitada, já entende que foi ela que fez alguma coisa. Sim, que não é com certeza, né? Com certeza. Fica buscando ali o que eu fiz de errado e é o outro, né? Independente de ter feito alguma coisa de errado, o outro tem que vir ali falar alguma coisa com você, que ele não gostou e tchau, mas vir falar. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe, assim, dessa descartabilidade que tem na vida, gente. Não é pra demonizar, é pra colocar isso como Tinder, como aplicativo. Mas que acho que fica mais fácil fugir de conversas difíceis. Sim. Fugir desse confrontamento. E isso também eu acho que pode ser um atrativo nessa questão de se frustrar, sabe? De, cansei, tchau. Quando eu tô pessoalmente, eu tenho que, sei lá, eu posso ir ao banheiro e não voltar mais, mas é mais constrangedor, é mais difícil.
Eu olhar pra pessoa e falar que não vai rolar é mais difícil. Olhar e falar que o papo tá chato é mais difícil ali, eu não preciso falar nada. Então, quando eu volto a falar dessa questão de como a gente vai nutrir as relações e como a gente cria vínculos, acho que vem disso. Pensa no adolescente que começa já a vida ali dos crushes num aplicativo. Que recursos que ele começa a construir para se relacionar com as pessoas? Parece que é tudo... Sim. As pessoas são um cardápio ali e a necessidade é a noção de controle. De que eu posso controlar quem eu escolho, quem eu quero, tá tudo na minha mão. Sim, é verdade. Você falou dessa coisa do ir no banheiro, não voltar, né? Eu pensei assim, cara, olha como isso acontece desde sempre, né? Da pessoa fazer o ghosting, da pessoa não ter a conversa, enfim. Isso acontece desde sempre. Hoje a gente tem isso, fica muito mais visível nessa coisa do bloquear, do sumir, né? Assim, porque a gente consegue ver. Então isso eu acho que o que acontece nessa parte virtual não é tão diferente do que aconteceu a vida inteira. Eu acho que só fica mais óbvio, fica mais descarado, né? Assim, a pessoa não consegue disfarçar, assim, mas fica muito, muito descarado, assim. Então, eu acho que a diferença mesmo, ela tá no como você se posiciona antes. No que é anterior a você estar no aplicativo vivendo ele, mas é o que eu estou fazendo nesse aplicativo, o que eu estou indo buscar ali, por que eu estou ali, nesse aspecto do também, assim, até de nutrir as relações. Se você está ali única e exclusivamente para ser escolhida, né? Se você está ali porque você precisa encontrar alguém, vai ser um lugar muito diferente do que se você está ali, vamos ver o que tem aqui, sabe? O que pode acontecer aqui, o que pode vir daqui, que trocas eu posso ter. E assim, conhecer pessoas às vezes que vão ser outras coisas. E eu acho que muito do saber dizer não, esse dizer não também nem sempre é no encontro presencial. Mas a pessoa que chega para você e ela já te pede um nude, sabe? Se não é isso que eu estou buscando, e se for, gente, vai ser feliz. Por Mas favor. assim, relações casuais também, também né? são isso, e podem acontecer, né? E agora, se não é isso que eu estou buscando, sou eu que vou falar, olha, não é isso que eu quero, tchau. Mas eu sei que eu quero, né? Então, é exatamente isso. Então, é anterior, sabe? Como os aplicativos eles vão ser usados, e talvez o que a gente vê tanto de críticas e de experiências furadas mesmo, né, nos aplicativos, talvez seja um pouco sobre isso, sobre como você foi lá, o que você foi fazer lá. E não tanto, igual você sair numa balada, hoje eu vou sair para pegar gente. Sabe, aquele tipo propósito, isso, né? E aí tem que conseguir. E aí, se você vai embora sem beijar a boca de ninguém, foi horrível. Então, assim, eu acho que passa um pouco por aí, sabe? A coisa não é tão diferente do que sempre foi, ela só está canalizada ali de um outro jeito. Isso você falando da questão intencional, né? Que tem de todas as formas. Desde que o mundo é mundo, muita gente sai com esse intuito e tudo bem. A questão é bancar isso, assim. Eu saio com o intuito de transar e de beijar na boca e eu entendo que a outra pessoa também pode ter só aquele intuito e acabou ali. Eu não espero uma ligação no outro dia, eu não fico mal se a pessoa não me procurou mais. Eu entendo que aquilo ali é aquele momento. Pode virar outra coisa ou não. Eu faço uma analogia, às vezes, quando eu tô falando sobre isso, até com amigas, assim, de quando a gente tá na rua, quando a gente não procura alguma coisa e a gente acha, é tão bom, né? Mas quando a gente procura, por exemplo, vou botar um exemplo de dinheiro, assim, você tá andando na rua, você sai de casa falando assim, eu tenho que achar R$100 hoje. Eu preciso. Você vai olhar tudo e você não vai achar e você vai ficar muito mal. Agora você saiu de casa olhando pra rua. Exatamente. E aí você achou R$10, você fica feliz da vida. Exatamente. Porque você não estava esperando nada. Então aquilo ali foi um acontecimento e você deixou. Então eu acho que é isso também. Quando você sai, aí fica parecendo muito aquele clichê de quando você menos espera, acontece. Não, eu acho que a gente é intencional sim em muitas coisas. Mas você entender que não vai depender só de você, que tem esse outro que existe também nessa relação e que se você deixar fluir, você talvez encontre uma pessoa legal, mas na sua necessidade de encontrar alguém, você pega o mais perebado possível achando que é o rei, né? É que a gente precisa pensar assim, o que a gente está buscando no aplicativo, na vida, na balada, em qualquer lugar. Porque você vê que as histórias mais interessantes assim de amor, vou botar, sei lá, aconteceu no café, aconteceu na escola, aconteceu no elevador. E eu vou te dar um exemplo para a gente fechar isso aqui. Vou te dar o meu exemplo atual da vida. Porque assim, eu acho que esse ponto também é interessante. Quando você fala dos aplicativos de relacionamento especificamente, tipo o Tinder, o Bumble, o Happn, o Badoo, esses aplicativos aí que são os que eu lembro aqui agora,
é como se eles fossem estigmatizados. Mas muita gente se conhece no Instagram. Qual é a diferença do conhecer no Instagram? Sabe, a diferença tudo bem, lá é especificamente para isso, mas será que tem essa diferença toda mesmo, né? E eu conheci o meu atual marido, só casei essa vez, mas enfim, no Instagram, a gente se conheceu no Instagram. Então, assim, a gente não estava procurando, mas foi no Instagram que a gente se conheceu. Então, assim, a gente estava lá, ele me seguiu, me viu lá através de uma amiga fazendo uma live, começou a me seguir, comentava as minhas coisas, começou a puxar assunto comigo, a gente começou a conversar e um belo dia a gente resolveu se encontrar e aí foi legal esse encontro, aí a gente quis se encontrar de novo e aí a gente está junto até hoje, vai fazer 4 anos. Então, assim, será que se fosse no Tinder, as pessoas iam olhar de outro jeito? Sabe? Se fosse presencialmente, a gente se encontrou, sei lá, alguém me apresentou, isso ia ser visto de uma outra maneira, como se fosse mais legítimo. Entende? Então, assim, eu acho que passa muito por aí, porque o quanto é preconceito. Mas, assim, eu entendo que esse preconceito, ele não é desprovido de argumentos. Porque tem experiências muito ruins. Exatamente, também, né? Tem todo esse rolê aí do que você está fazendo lá, como que está acontecendo. E tem o golpista do Tinder. Eu pensei nisso agora. Tem o golpista do Tinder e assim, tem golpistas no Tinder. Na vida. Tem golpistas, exatamente, né? Então eu acho que passa muito por aí, da gente pensar assim, tem muita gente que usa o aplicativo e não admite que usa. E tem muita vergonha de falar que usa. E assim, qual é a questão, sabe? Então eu acho que tem várias perguntas assim para levantar nesse sentido, que para mim fica muito, a questão ela tá muito anterior ao uso, e sim a intenção do uso, o quanto você tá na vida com você mesmo para você estar lá naquele lugar. Eu acho que passa muito por aí. E aí a gente está falando de fenomenologia, né? Porque nunca é a coisa, o fato, é sempre como a gente vivencia, como a gente lida, o que a gente está, ele não tem ali um significado próprio, é a gente que dá sentido a isso. E até você trazendo isso, olha a minha fala anterior como que foi. A minha fala anterior foi, muitas relações, muitos amores interessantes acontecem quando a gente não busca. Então, de alguma forma, a minha fala também surtiu um preconceito no Tinder. Parece que então, se eu estou buscando, não pode ser uma coisa legal. Entende? Verdade, mas não. Eu sem perceber, Sim. falei isso, como que as palavras, de alguma forma, expressam que a gente nem percebe. Mas eu acho que é muito do tipo assim, se você estiver buscando desesperadamente, né? Como um projeto de vida. Porque assim, honestamente, todos nós queremos viver uma relação. Eu acho que tá tudo bem querer viver um relacionamento. Eu acho que isso não é o problema. O problema é você só querer viver um relacionamento. É você não fazer mais nada. Então, assim, tá tudo bem você tá procurando alguém. Só que esse procurar alguém, ele não é assim, vou parar minha vida agora, não vou investir em mais nada, porque esse é o procurar alguém que você estava falando. E assim, o quanto se eu não encontro alguém, eu tenho algum problema. E aí as pessoas vêm me perguntar, né, você tá sozinha, e aí, como tá a vida? Sempre nesse lugar de você tá sozinha, tá namorando. Então a mulher é muito criticada por isso. Então aí ela é criticada por não ter alguém, mas ela também é criticada por procurar alguém. Exatamente. Então nunca tá bom. O que tem que acontecer é o homem cair aqui e falar eu te quero e você aceitar. Porque também quando você não quer alguém, fala, mas você também tá escolhendo muito. Exatamente. Mas eu sempre falo assim, quando a gente se ama, quando a gente se banca, quando a gente se conhece, sabe quem a gente não aceita pouco, então vai ser difícil encontrar mesmo. E assim, eu acho que é para escolher mesmo. Tem que escolher. É para escolher. Seleciona. E assim, eu sempre pensei, sempre não, né? Mas a partir de uma construção ali que eu cheguei em um determinado momento que eu entendi que se ninguém tiver para me oferecer, não rolar aquilo que faz sentido para mim, eu realmente prefiro não tentar forçar isso a acontecer. E foi exatamente assim que aconteceu. Então, assim, aí casa com isso que você falou. Quando eu conheci o Rafael, eu estava vivendo a minha vida engajada com o meu trabalho, engajada com outras coisas, mas eu não estava deixando de querer alguém, assim, de procurar no sentido assim, estava aberto para essa possibilidade, né? Eu não lembro se eu estava em algum aplicativo naquela época, mas assim, talvez estivesse. Então, assim, eu estava ali nesse lugar de pode acontecer.
Mas eu não estava desesperada, então assim, deixa eu ver se isso daqui vai ser legal para mim. Aí quando eu vi, olha, tá sendo, vamos continuar vendo se vai continuar sendo. E estou vendo se continua sendo até hoje, 4 anos depois. Porque hoje você está grávida. E hoje estamos aqui, vendo o que vai acontecendo na barriga, né, que foi, né, escolhemos viver isso. E é isso, assim, então... E vamos até o dia que estiver fazendo sentido para os dois, né? Eu acho que é isso. É isso, acho que a gente está finalizando, mas assim, não posso deixar de falar dessa lógica do consumo, que aí, mais uma vez, não é o Tinder, mas o quanto a gente lida com os outros como se fosse um objeto para uso, como se fosse um fundo de reserva, para aplacar a solidão, para preencher lugares, né? Então, e a Bell Hooks fala disso muito bem. E quando a gente lê, né, Gabi, porque aparentemente a gente quer falar frases que eu acho, mas quando a gente lê, quando a gente começa a falar de algum assunto, vem alguma coisa que a gente leu. E ela, não sei se eu não vou falar como ela, mas ela fala alguma coisa no sentido de quando a gente, num mundo sem amor, o desejo de vínculo é substituído pelo desejo de posse. Nossa, é isso aí. Né, de conexão, acho que ela usa a palavra conexão, enfim. Mas esse desejo de estar com o outro, ele é substituído pelo posse. Então eu preciso ter esse outro. E aí é nessa lógica que a gente está falando que acaba você ficando muito vazia. Porque você não vai ter esse outro. E esse outro não está ali para te satisfazer. Né? Ele está ali também buscando o que ele quer da vida dele. Então o que a gente está buscando no Tinder, nos aplicativos e na vida, galera? O que a gente está querendo? É isso. E hoje o brinde vai ser com água aqui. Eu bebo por ela.